A paz do Senhor para todos. Estou passando aqui neste canal para deixar mais uma palavra. Depois de muito tempo já estar afastado por causa de tratando de uma depressão. Estou passando para deixar uma palavra desta manhã que se encontra no livro de São Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 23, que diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos porque perecemos. E ele disse: por que tens homens de pequena fé? Então, se levantando, se repreendeu o vento, e o mar seguiu-se uma grande bonança. Eu quero deixar para você nessa meditação, aqui na Palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o 27, diz que Jesus determinou aos discípulos que pegasse o barco e passasse para o outro lado. Eu quero discorrer esse texto nesta manhã, neste canal, dizendo o seguinte: Deus tem propósito na sua vida e na minha vida. Muitas vezes Deus vai traçar um percurso, uma direção ou algo a fazer, e isso muitas vezes nós não vamos entender que mesmo Deus, mesmo sendo Deus que traçou o percurso, que nos mandou, nós não vamos entender que isso não vai nos impedir de passar por diversidade, enfrentar problemas no caminho, enfrentar gigantes, enfrentar mar revolto, mar encapelado, vento contrário. Eu quero dizer para você o seguinte: todas as vezes que o homem tem propósito, o homem, quando é propósito do homem, muitas coisas acontecem até pelo jeitinho do homem, dá um jeitinho ali, faz uma computação. Mas quando o negócio é de Deus, quando o negócio é Deus que está, meu irmão, pode ter certeza, vai soprar vento, vai balançar o barco, vai haver muitas pessoas murmurando, muitas pessoas dizendo: ó, talvez você tomou a direção errada, talvez você está achando que foi Deus que falou, não, é sua mente, não. Ei, Jesus falou para os discípulos assim, ó, pega o barco, vamos para o outro lado. O outro lado tinha vitória, o outro lado tinha propósito, o outro lado tinha pessoas esperando. Ei, Deus falou para você: ei, pega o teu barco, rema. Ei, mas quem sabe de repente você está como discípulo aí, se viu no meio do furioso mar, do mar furioso, e você não sabe o que fazer, e de repente, aquela direção que Deus te deu, de repente as coisas começou a perder um pouco o controle, a ficar difícil, por ficar difícil, muito contratempo, você está até querendo voltar atrás, pensando assim: não, eu acho que é da minha mente. Não, foi Deus. Se foi Deus, receba esta palavra: se foi Deus, vai adiante. E quando ficar difícil, faça como o discípulo. Chame por Jesus. Fale com ele. Fale com ele, como Pedro. Eu tenho certeza que Pedro fez isso. Falou: ó, chama ele aí. Chama ele aí, porque é ele que nos botou nessa, ele que nos levou para essa situação. Chama ele aí. Ei, o segredo está em chamar Jesus. O segredo é você entender, eu e você entender, mesmo Jesus estando conosco, não estamos livres de passar por contratempo na vida, de enfrentar gigantes, enfrentar terra seca, enfrentar tempestade, enfrentar um Jordão agitado com as suas águas, enfrentar aí um Golias pela frente, enfrentar aí, quem sabe, um faraó, um tirano pela frente. Mas quando você vê que você ouviu a voz de Deus, foi na direção que Deus quer, e de repente as coisas começaram a sair do lugar, e parece até que você não vai chegar do outro lado. E eu quero dizer para você o seguinte: Deus tem propósito, e por Ele ter propósito, sabe o que acontece? As coisas muitas vezes de Deus dá uma reviravolta, porque o que é de Deus é bom e agradável. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, muitas vezes Deus falou na minha vida algo: ó, entra nesse barco, vamos lá. E muitas vezes a tempestade balançou meu barco de um lado para o outro, vento batendo de um lado para o outro, eita, dificuldade de um lado para o outro. Mas eu sabia de uma coisa: foi Deus que mandou ir naquela direção. Não fique com medo, com receio. E mesmo sendo Deus que te mandou, e de repente no meio do caminho você oscilou, você ficou desanimado, você quis parar. Não, isso é normal, mas não tem que ser aceito. Uma coisa é o normal, e uma coisa é se aceitar aquele normal, né? Então eu quero dizer para você nesta manhã: Jesus mandou eles entrar no barco. Sabe o que nós temos que fazer? Aquilo que o Pedrão fez. Remou, 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 remou. Quando ele viu que não dava mais, quando ele viu que todo o seu conhecimento daquela região ali, daquele mar,
já não adiantava mais, que não ia tirar eles daquela situação. Então ele agora vai, isso agora acabou. A minha parte humana acabou. Chama ele aí. É isso que tem que acontecer, meu amigo, minha amiga. Você não tem que pensar que é com você, só você é que vai acontecer a situação, não. Temos que entender que nós temos limite. Nós somos ser humano. Chegamos às vezes a um limite que nós já esgotamos a nossa energia. Fizemos de tudo para levar adiante aquele propósito que Deus colocou. E de repente, as nossas forças se esgotou. E outra coisa, um segredo muito interessante nesse versículo, nesse capítulo. Por circunstância nenhuma, saia do barco, pule fora do barco. Não pule fora. Tem um segredo nesse texto muito interessante. Em outro texto diz que Pedro vem andando sobre as águas, né? Ele pediu, esse texto não, diz que ele manteve ali. Tem hora, irmãos, tem hora que a gente tem que se manter dentro do barco. Ah, mas está batendo para um lado, está batendo para o outro. E tem momento, irmão, mesmo com Jesus no barco, a gente vai perder a visibilidade, a gente não vai enxergar, o raciocínio vai estar pesado, a gente já está tão fadigado naquele momento, parece que não vai passar, parece que não vai passar, parece que eu vou morrer, parece que a minha família vai morrer, vai perecer junto comigo nessa situação. O que eu fui fazer? Eu fui ouvir aquele profeta lá que Deus falou e agora estou... Não. Se Deus falou na boca do profeta, mandou você entrar no barco e disse, olha, vai que eu estou contigo, vamos para o outro lado. E para terminar esse texto, diz o seguinte, para terminar essa mensagem rápida no YouTube, diz que Jesus não só ordenou eles a ir para o outro lado, como Jesus garantiu que ele chegasse ao outro lado. Aleluia. Aleluia, eu quero dizer para você, não foi o homem que mandou você entrar nesse barco. Não foi o homem que deu ordem para você ir para o outro lado, não. É Jesus que te deu ordem. Não é o homem que te prometeu, olha, vamos lá, que lá do outro... Não é o homem, não, é Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus e não cumpriria. Aleluia. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então, meu irmão, sabe de uma coisa? Deus mandou você entrar no barco, soprou o vento, continua fazendo o que você está fazendo, continua remando, continua lutando, continua com esse propósito de Deus na sua vida. Quando você vê que não aguenta mais, dá uma olhadinha para lá e fala, Jesus, me ajuda aí, ó. Me ajuda aí, mestre, que senão eu não vou conseguir chegar do outro lado. Aí sabe o que vai acontecer no final? Aí vem o fechamento do texto no final. Quando chegar no final, a bênção vai estar te esperando. As promessas de Deus, os propósitos de Deus, está lá do outro lado. Aleluia! Quem sabe que do outro lado tem uma terra frutífera para você. Eu não estou falando da terra Canaã lá em cima, não, falando aqui. Quem sabe do outro lado tem uma terra frutífera. Deus está te tirando passando contigo nesse maremoto para atravessar do outro lado e por ter uma terra frutífera, uma terra de bênção, aleluia, ter um celeiro farto para você do outro lado. Quem sabe por isso o vento soprou, o inimigo soprou o vento para que você não chegue. Ei, Deus vai chegar com você do outro lado, porque Deus quer te colocar em lugar maravilhoso. Deus tem um pasto verdejante, água tranquila para você e para sua casa. Receba esta palavra nesta manhã. Não saia do barco. Jesus está no barco. E aprenda uma coisa, não é porque Jesus está no barco, eu não vou passar por momentos difíceis. Ao contrário, com Jesus no barco, eu tenho garantia de passar por vento contrário, mas também tenho garantia de vencer o vento e chegar do outro lado. Que Deus te abençoe. Receba esta palavra. Você vai chegar do outro lado. E quando você chegar do outro lado, Deus vai te mostrar por que você passou por todas essas tempestades, por toda essa divergência na vida. Porque você enfrentou todo esse maremoto para chegar apenas do outro lado. Estava tão perto, como foi com Israel. Canaã estava tão perto, mas de repente o vento soprou, o mar agitou. É para que você vivesse ali uma experiência jamais vivida com Deus. Para você entender de uma hora para outra que quando Deus tem objetivo, nós vamos chegar assim do outro lado. Mas vai haver dificuldade, antes disso haverá prova, haverá perseguição, haverá calúnias, haverá muitas coisas para que você não chegue do outro lado. É assim mesmo, as coisas quando são de Deus, mar se revolta, vento sopra, gigante se levanta,
irmãos acusadores, traidores se levantam. É assim mesmo, foi com José. Foi com José, foi com Daniel na Babilônia. Para chegar aonde Deus quer, irmão, muitas vezes, eu e você vamos navegar por águas agitadas, por ventos terríveis. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se Deus tem propósito, que eu passe diante deste mar e alcance o propósito de Deus. Receba esta palavra de vitória nesta manhã, em nome de Jesus.